pessoal, beleza? Bom, continuando a nossa aula aqui sobre Figma, né? Antes disso, queria deixar um recado aqui para vocês. Por favor, quem não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Comente aqui sobre a aula. Fala se está gostando, se não está gostando, o que pode melhorar, que eu aqui vou tentar sempre melhorar. E ativa a notificação ali, o sininhozinho, para você conseguir visualizar todas as novas aulas que estão por vir, que tá bem legal o conteúdo. Beleza? Bom, então você está aí com o seu Figma aberto, que nem eu estou aqui, né? Hoje a gente vai falar, antes da gente entrar na aula de mexer mesmo com essa parte do Style Guide, essa parte de UX, assim, voltada bastante para o UX, também na parte de desenvolvimento a gente vai ver que é necessário também criar um guide ali dentro de componentes, a partir muitas vezes desse guide de UX. Mas antes da gente entrar, a gente tem que entender um pouquinho para que serve esse Style Guide. Style Guide no Figma, ele é assim como no desenvolvimento de um sistema, o Style Guide ele serve para facilitar o desenvolvimento ou a criação de telas, tá? Não só necessariamente de telas, mas assim, a gente está resumindo aqui para telas, mas seria muito mais abrangente. Dá para fazer até guides de componentes de back também, tá? Mas o conceito é o que? A gente ter facilitadores para a gente conseguir criar algumas coisas assim na tela, algumas interações. Então aqui, como que a gente começa a estruturação de um Style Guide, tá? Eu coloquei como core e componentes, mas não tem muito uma regra de como fazer um guide. O que tem de regra? A gente seguir alguns padrões necessários. Então a gente precisa ter cores definidas do nosso projeto. A gente precisa ter logos e tipografias definidos, tá? Tipos de logo que a gente usa, tá? Geralmente isso se tem muito no manual da marca e tudo mais, da empresa, tá? Mas aqui vamos pegar pelo guide. No guide a gente precisa ter isso muito bem definido. Por quê? Aqui é o guide que eu construí pro canal e pro curso, né? É, e basicamente o que acontece? Eu defini algumas cores que eu queria usar. Eu, antes de começar a fazer qualquer coisa, falei, cara, qual que seriam as cores para mim? Existe um estudo também o X ele vai muito mais além do que eu vou passar aqui, tá? Um profissional de UX ele tem muito mais características. Ele estuda também cores, ele estuda questão de alinhamentos, estuda um monte de questões assim, tamanho, dimensão, porque isso tudo impacta na usabilidade. Então, assim, cores é uma coisa que impacta muito, né? Por exemplo, eu coloquei verde e azul porque o verde representa dinheiro, né? Na nossa cabeça a gente já tem o verde como uma representação vinculada a um contexto financeiro, né? A gente já tem muito isso como uma representação de dinheiro. Na verdade, é uma questão relacionada à esperança barra é, entra também assim uma questão de sucesso, né? Tanto é que a gente usa o verde ali para sucesso, a gente usa o verde para poder andar ali no quando a gente tá o semáforo, tipo, vai, siga. Então, tudo do verde ele é meio positivo relacionado a finanças, ele está diretamente relacionado a dinheiro, porque é um contexto histórico da cor, então a gente já tem o verde meio relacionado a dinheiro, tá? É, e o azul, ele na verdade ele traz uma certa tranquilidade, uma certa paz, vamos colocar assim. Então é meio que assim, tudo que a gente quer, que é o dinheiro com paz, sabe? Conseguir dinheiro e paz. Então teve um contexto também, eu usei um pouco de alguns estudos, tá?
de UX para fazer alguns estudos também em cima das leis de UX também para vi como que estavam mais ou menos alguns sites de finanças. Tem alguns mais agressivos, outros menos. Eu também fui um pouco pela questão da cor também. Então, não se resume só a isso, tá? Não sou um profissional mega experiente de UX, mas é o que eu falei. O curso, o intuito é você ser um desenvolvedor completo. Então, você tem que ter uma boa noção de UX para você também não ficar boiando em algumas questões e também se alguém ou até algum UX não tão qualificado acabar vindo falar alguma groselha para você, você saber que é groselha e não cair na conversa, sabe? Isso acontece não só com UX, mas qualquer outra área, tá? Desenvolvedor, gestor, enfim, qualquer outra área. Por isso que é importante você, na minha visão, é importante você ter a visão do todo, entender um pouco de tudo para você conseguir captar algumas questões em relação a isso, tá? Isso vai te tornar um profissional muito melhor. Bom, então pegando aí, a gente tem essa parte de logo, a parte de cores que eu defini. A gente geralmente define uma cor primária, uma cor secundária e as cores que seriam dentro da paleta de cores, tá? Geralmente a gente pega isso do manual da marca, como eu falei. E tipografia, que é muito importante, qual tipo de texto, né? Qual a tipografia que a gente vai usar para montar nosso sistema. Então, basicamente assim, eu tenho aqui a Roboto. Eu poderia usar Serifa, Verdana, Arial, enfim, eu poderia usar um monte de cores, desculpa, um monte de tipografia, um monte de tipos de grafia, né? Por isso que é tipografia, para poder conseguir montar esse sistema. Geralmente a gente escolhe uma linha para seguir e uma família, né, de tipografia, mas geralmente se escolhe uma ali de trabalhar e algumas também de vez em quando vai por tipo primário e tipo secundário, tá? E aí a gente vê e coloca os tamanhos das tipografias, né? Quais a gente vai usar, para o que a gente vai usar, o texto 3, texto pequeno, texto para mobile. Então, isso tudo para facilitar na hora de começar a criação de um layout. E depois a gente vem para a parte de componentes. De novo, esse modelo que eu usei aqui, vou falar um pouco na próxima aula, é um tipo de modelo de construção de guide. Eu poderia ter construído um guide do zero a partir de uma pesquisa que eu fiz na internet, vários. Falei, pô, legal, quero montar assim. Ou peguei um template, como foi o meu caso, que eu peguei um template da internet e reutilizei e adaptei para as minhas necessidades e fiz algumas alterações, mas seguindo o modelo do template, que eu achei legal. Mas cada um faz cada UX vai montar de uma forma, mas sempre seguindo essa premissa. Eu sempre vou ter ali logo, cor, é, tipo de texto, a tipografia, e sempre vou ter aqui alguns componentes básicos. Botão, sempre vai ter o primário, vai ter o botão com ícone, o botão sem ícone, vai ter o botão com hover, botão sem hover, vai ter o botão pequeno, médio e grande, como está aqui. Sempre vai ter a parte de iconografia. Não sempre vai estar atualizada, mas quase sempre vai ter a parte de iconografia. Ali vai ter a parte dos inputs, quase sempre vai ter, alerts também vão ter, tabela também geralmente tem, grid também tem. Essa parte de grid ela é muito importante. Lembra que eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre ela? O que que acontece? A gente consegue construir grids, né? A gente faz alguns grids padrões para conseguir ajudar a gente. Geralmente esses grids a gente coloca aqui nos nossos frames, né? Eles aparecem aqui nos nossos frames. E se a gente clica aqui, ó,
ele já me parece aqui, ó, tá vendo, ó? Layout grid. Se eu aparece aqui, ó, 12 colunas ou rows, quantas rows eu quero. Mas o que é esse layout grid de 12 colunas? A gente sabe que o site vai se manter num padrão de sempre de 12, 6. Quem usa muito isso, desculpa. Quem usa muito isso é o Bootstrap, por exemplo. O framework Bootstrap. Ele tem lá o padrão de 12 colunas. Então 12 é o tamanho total ali da página e ele tem uma divisão. Para que serve isso? Ah, por exemplo, eu quero pegar um espaçamento daqui para dentro de uma coluna, que nem tá muito aqui. Ah, eu quero de uma coluna, então eu tenho um espaçamento daqui para dentro de uma coluna. Ah, mas eu quero um espaçamento, eu quero que o meu botão aqui na criação ele tenha aqui duas colunas, né? Então tem uma, duas. Então, por exemplo, eu diminuiria aqui para duas colunas. Então ele ficaria aqui em duas colunas, certinho. Então ele ajuda bastante a gente na parte de criação, tá? E geralmente os UXs eles utilizam muito isso para criar e para definir espaços, tá? Muitas vezes essa parte de grid view é definida por eles, passada para os desenvolvedores seguirem esses padrões de espaçamento, tá bom? Por essa aula é isso, pessoal. Agora vamos para a próxima aula, montar em cima desse template aqui um pouco do nosso grid view, explicar como eu montei e montar um pouco, mostrar como é que se monta, como que montaria, né? Como pesquisa um pouco disso. Tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal.